Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre um dos assuntos mais importantes da geopolítica desse momento, que é o conflito que voltou entre a Armênia e o Azerbaijão. E meu objetivo aqui é menos falar sobre o que está acontecendo no campo de batalha, nesse conflito que já existe há tanto tempo, mas que ganhou novos capítulos ao longo dos últimos dias, e mais sobre as implicações geopolíticas disso, sem nunca esquecer que essas consequências geopolíticas geram impactos graves no próprio campo de batalha, com mortes e destruição entre armênios e azerbaijanos. Contextualizando rapidamente, a região de Nagorno-Karabakh se tornou um problema a partir do fim da União Soviética, quando duas ex-repúblicas soviéticas, o Azerbaijão e a Armênia, tiveram que definir as suas fronteiras. E essa região, Nagorno-Karabakh, que é de maioria armênia, ficou sob a soberania ou sob a jurisdição territorial do Azerbaijão. Não demorou muito para que, na década de 1990, a região de Nagorno-Karabakh se declarasse uma república autônoma, independente, com fortes laços com a Armênia, o que gerou desde então uma série de atritos entre as duas ex-repúblicas, o Azerbaijão tentando garantir a sua soberania sobre a região de Nagorno-Karabakh, ao passo que a região de Nagorno-Karabakh resiste a qualquer tipo de ofensiva azerbaijana, contando com o apoio da Armênia. Se as disputas entre a Armênia, ou Nagorno-Karabakh, e o Azerbaijão já eram graves desde então, o problema vai ganhando outras dimensões a partir do momento em que potências regionais passam a se aliar a um lado ou a outro. A Turquia, por exemplo, buscou uma forte aproximação ao Azerbaijão, o que reflete a estratégia de Erdogan, que vem sendo falado aqui no Petit Jornal diversas vezes, de fazer com que a Turquia se torne de fato uma potência, tanto na região do Mediterrâneo, quanto no Oriente Médio, quanto, por que não, no Cáucaso. E essa aproximação entre a Turquia e o Azerbaijão piora ainda mais as tensões entre a Turquia e a Armênia. Tensões essas que já vêm de muito tempo, se lembrarmos que, 100 anos atrás, a Turquia, ainda na época como Império Otomano, cometeu o chamado genocídio armênio, uma chaga gravíssima, extremamente profunda na relação entre os dois países. A Armênia, por sua vez, faz parte da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, criado em 2002 e que envolve, além da Armênia, a Rússia. Há outras ex-repúblicas soviéticas nessa organização, como Cazaquistão e Uzbequistão, mas o que importa realmente é que, caso a Armênia seja de fato agredida, não são pequenas as possibilidades de a Rússia de fato se envolver, até militarmente, num conflito como esse. Nesse sentido, é fundamental que percebamos que um conflito como esse envolve, ainda que indiretamente, Rússia e Turquia em torno de Nagorno-Karabakh. São dois países que já disputam palmo a palmo o norte da Síria e que agora encontram mais um ambiente de atrito entre eles. A situação vai piorando a partir do momento em que, por exemplo, a Armênia afirma que jatos turcos F-16 abateram no seu espaço aéreo, ou seja, no espaço aéreo da Armênia, um jato Sukhoi 25 comprado pela Armênia junto à Rússia. E esse episódio fica ainda mais grave se percebermos que esse avião turco, que abateu uma aeronave armênia comprada junto à Rússia, decolou do Azerbaijão, que se encontra em atrito direto com a Armênia na situação de Nagorno-Karabakh. Todo esse imbróglio geopolítico se torna ainda mais complicado quando chegamos na questão da informação ou da desinformação. Até agora, é muito difícil conseguirmos informações realmente precisas acerca do que está acontecendo, quem tem atacado, onde, qual a intensidade, quais são as baixas.
pelo fato de que é seguro dizer que todas as partes do conflito querem ter o domínio da narrativa, de modo que todos eles contam a história ou analisam os fatos a partir do seu próprio ponto de vista. O problema disso tudo é que tanto a questão geopolítica quanto a circulação das informações ou a veracidade das informações trazem consequências graves para a vida das pessoas e para a estabilidade da região. Nesse sentido, sempre podemos recorrer àquela lógica tão tradicional da Guerra Fria de que se há dois estados grandes demais, no caso aqui Rússia e Turquia, envolvidos indiretamente no conflito por meio de aliados naquele embate, haverá todo um cuidado para que esse conflito não escale. Afinal de contas, ninguém gostaria de ver uma guerra direta entre Rússia e Turquia, nem mesmo eles dois. O problema é que até que se chegue a uma solução que envolva a Rússia e Turquia, os danos estão sendo cometidos na Armênia, no Azerbaijão e em Nagorno-Karabakh. Não por acaso, praticamente todos os grandes atores do sistema internacional têm se mobilizado para tentar evitar uma escalada ainda maior das tensões entre Azerbaijão e Armênia, lembrando que isso traz consequências globais, como já vimos aqui na esfera geopolítica, mas intensas consequências locais para azerbaijanos e armênios. E se você é um ouvinte do Petit Jornal, tenho certeza que o próximo curso do Petit vai te interessar. Começa na próxima terça-feira, dia 6 de outubro, e se chama Estados Unidos, Manutenção do Poder em um Mundo em Transformação. Nesse curso, eu e o professor Daniel Souza vamos discutir um pouco como os Estados Unidos vêm se reposicionando num mundo tão diferente daquele em que eles se tornaram a grande potência do mundo. O link para a ementa e para a matrícula vai estar na descrição desse episódio. Eu tenho certeza que vai te interessar. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.